Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando, enquanto vocês entram eu vou fixar o nosso tema. Se eu conseguir, né? Vamos ver. Não tá dando não, gente. Oi, May. Por que eu não tô conseguindo fixar, abrir o comentário aqui? Por que você não bate com cuidado na tela? Nossa, já tomei uma bronca de cara aqui, meu Deus. Mal começou a live. E aí, pessoal? Vamos entrando aí. Daqui a pouco o nosso querido professor Pedro Campos vai entrar. Ele só tá escolhendo um filtro. Ele tá escolhendo um filtro bem bonito do Instagram. Pronto, acho que deu. Beleza. Vamos lá. Professor, você já tá aí, professor? Acho que ainda não. Vamos dar um tempinho aí pro nosso convidado chegar. Hoje a live vai ser... Gente, hoje vai estar demais essa live. Hoje quem eu não tenho sabe certeza. matemática vai aprender. Na marra. Vai aprender na marra. Vai ser demais. Nosso convidado é muito especial. Ele entrou. Olha, você tem que convidar ele, não é? ele pode me chamar também, mas eu vou convidar. Peraí. Vamos lá. Agora é só esperar ele aceitar. Hoje a gente vai fazer umas perguntinhas leves pra ele, pro mundo do concurso, né? Quem tá precisando da nossa vida. Fala, galera! Fala, meninas, tranquilo? Tudo bem? Ó, já tá aí também a Você aqui. Lilica. Imagina, a honra é toda minha, a honra e o prazer é todo meu. Antes de começar, já vou avisar que o celular nesse momento tá rodeado por gatos, tá? Tá então, ótimo. assim, adoramos pode ser que tenha alguns ataques, tá? Em alguns momentos. Põe ele. E aí, O como Ali é que já você tá aqui, ó. Tudo bom? O Ali já tá aqui. Tá preparado? Oi, menininho. Estão preparados vocês dois? Estamos os três, né? O Joey tá aqui pertinho. Estão preparados e vocês, meninas? Como estão? Muito. Também. Pera, deixa eu falar primeiro antes de você começar a falar já. Tá. A gente... pessoal. Gente, a gente está aqui com o professor Pedro Campos, que é professor de nada mais que raciocínio lógico, matemática, estatística, geografia... Geografia não. Não, geometria. Desculpa. Geografia, rapaz, essa aí. Geometria. Bodybuilder e físico nuclear. Caramba, só isso. E vocês conhecem algum físico nuclear? Eu conheço, professor Pedro. Então. Agora conhece um. Bom. A gente assim, não são as melhores matérias do mundo, né? Começar as perguntas massacrantes? Não, fica à vontade, assim, eu só não sei se eu peço desculpas ou agradeço pelas matérias que eu ensino, tá ligado? Mas basicamente é isso. Quando essas, não é? Fora geografia. Ensino todas essas, então. Agora não sei se é uma coisa boa ou ruim. Basicamente sou o cara que quando chega a notícia é ruim, né? Não vai ser uma aula de matéria fácil. Mas tamo aí. Que horror. Vai. É você que quer fazer a primeira pergunta para ele. Pode fazer. Tá bom, então vamos lá. Vamos Professor, lá. Quando surgiu essa ideia na sua vida de querer se meter nesse mundo de nós concurseiros? Para você dar aula, né, pra gente. Como que você decidiu que você seria professor? Primeira pergunta, né? Então, na verdade, foi uma pergunta já bem complexa, porque ela tem várias etapas. Porque assim, eu não comecei a dar aula para concursos, eu comecei a dar aula em pré-vestibular. E também não comecei dando aula para pré-vestibular, eu comecei sendo plantonista meio que ao acaso. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu já começaram com a pergunta errada, porque ela é longa a resposta, tá, menina? Então já se prepara com a resposta. Não, a pergunta foi ótima, mas ela é longa, assim, não é resposta curta. Então o que aconteceu foi o seguinte, lá na faculdade, já logo no segundo semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar no reator nuclear. Era um trabalho, uma pesquisa, enfim, sobre um coeficiente do reator, e eu reportava para a Marinha, né, nessa época, um reator da Marinha, o IPM-01. E aí, eu nem pensava em dar aula, embora minha mãe seja professora, eu sempre fui fanzaço dela como professora, mas eu em si não pensava em dar aula, não sei, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí,
eu estava precisando de dinheiro uma época e um amigão meu, inclusive o professor Rafael Serra, acho que a galera conhece aí, já deu aula no Damasio também, ele me convidou para ser plantonista junto com ele. A gente era moleque, assim, 21, 20, eu tinha 20, ele tinha 21, acho. Minto, eu tinha 19 anos. E ele me chamou para ser plantonista num cursinho. A princípio era um horário que eu podia e era só para ganhar um pouco de dinheiro, uma renda a mais. Aí eu comecei a ser plantonista. E eu comecei a pegar gosto de ensinar, tirando dúvidas, tá? Eu comecei a me animar com isso. Aí um dia, sei lá, meio que de louco, eu nunca tinha dado aula, não sabia dar aula e nem pensava exatamente nisso na época. Aí um dia eu tava no banheiro. Quantos anos você tinha nessa isso, época? 19, Didi. Ah, tá. E eu nem pensava em dar... Não entendi? Novinho. Então, a minha sorte, eu sempre tive cara de mais velho, tá ligado? Então, na época, não falavam que eu tinha exatamente 19. Mas, enfim. E aí... sei lá. Aí eu tava no banheiro da unidade que eu trabalhava, e aí eu ouvi o coordenador conversando lá fora que um professor ia faltar. O professor do horário da tarde, o Ivan, inclusive é um grande amigo meu até hoje, ele ia faltar, porque ele teve um problema com o carro e tal. Ia ter que dispensar a turma. Não sei que louca deu que eu abri a porta e falei assim, vai dispensar a turma? Eu falei, vai. Eu falei, não, por isso. Eu dou essa aula, eu tô aqui no prédio. E eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. Aí o coordenador olhou e falou, mas Pedrão, você dá aula? Eu falei, lógico, eu sou professor. Eu tô aqui com vocês na posição de plantonista, mas eu sou professor, o plantonista é um professor também. Aí falou, tá bom, se você garante a aula, eu falei, é melhor que dispensar a turma. Aí eu tive uns 10 minutinhos ali só para preparar a aula, mas era um tema de matemática que para mim é tranquilo. E eu falei, não sei fazer quadro, porque nessa época minha lousa era uma bosta, né? Minha lousa é bonita hoje, na época eu nunca tinha escrito na lousa. Não sabia dar aula, nunca tinha dado aula, eu falei, sei lá, pelo menos eu sou um cara engraçado, dizem. Então eu vou entrar e fazer a aula mais divertida da vida desses caras. Aí entrei para dar essa aula, não sei o que deu na minha cabeça de resolver dessa aula. Aí eu entrei e comecei a falar, comecei a ensinar, fazer piada, brincar, e ensinava a questão. E, eu fui basicamente ensinando como eu ensinava no plantão, só que a galera foi curtindo. E foi gostando, e aquilo foi me dando um puta tesão, sabe? De ver, de você falando e a galera respondendo. E cara, foi despertando um negócio dentro de mim ali. Aí eu terminei essa aula, ela foi bem elogiada. O professor que eu entrei no lugar, esse Ivan, falou com os alunos depois, os alunos elogiaram e tal. E acabou que no próximo semestre eu comecei a dar aula efetivamente nesse cursinho. Né? Tava ali, 19, 20, não sei exatamente quantos anos. E aí eu já comecei a dar aula em vários, comecei ali com mais aula, entrei em outra, até que em dado momento estava dando aula em vários cursinhos pré-vestibular. Meu foco era 100% pré-vestibular. Tanto que se você colocar no YouTube Pedrão CPV, você acha vários vídeos de porta de prova que eu fazia na época, grito de guerra, enfim. Então, busque lá e já aproveitem, se entrar no YouTube, já se inscrevam no Entenda Direitinho. Isso. Né, já estão lá mesmo. E aí, começou, eu apoio, eu confirmo. E eu comecei a dar aula lá, comecei a gostar, comecei a dar aula em outros cursinhos. Aí eu tive o meu auge do tesão, que foi começar a dar aqui na aula naqueles cursinhos com 200, 300 alunos em sala. E eu amava. E ó, a Calose acabou de entrar, ela é do pedagógico, e vai me cobrar aula, certeza, que eu devo estar devendo alguma coisa para ela aqui. Mas enfim. Cara, mando depois, tá ligado? Mas enfim. E foi assim aí eu comecei no pré-vestibular. Não dava aula, eu nem sabia do mundo de concurso, na verdade. Aí um amigo meu começou a dar aula para concurso e começou a gostar, começou a se empolgar, aula de lógica também. E aí, um dia me ligaram, e o que eu vou falar agora, na verdade, eu nem devia falar, mas eu prometi que ia falar tudo e responder tudo, então vou. Estamos entre amigos, pode falar. É como alguém seguro. É todo mundo tranquilo, né? Aí, um dia me ligaram de um cursinho, não vou citar o nome, mas um cursinho de São Paulo focado na prova de delegado civil, me ligou e me chamou para dar aula. E a dona me ligou e falou que eu tinha sido indicado e tal, e na verdade tinha sido um erro. Esse professor que eu conhecia, que dava aula para concursos, ele ia dar um telefone de um cara e acabou dando o meu, por engano, para ela. E ela me ligou, né, chamando para dar aula lá, para concursos, me falou a proposta, tudo mais. Ó, inclusive esse Luiz Felipe que acabou de entrar também, é o Kenshin, amigão meu, ele basicamente acompanhou esse começo de história, tá? Luiz Felipe, ele fez cursinho comigo. Também. Obrigada por ter entrado aí. Pode continuar. E aí ela me
chamou, eu já estava quase falando para ela que não era eu, que era o Pedro errado, que eu não dava aula para concurso. Mas aí aquilo foi me empolgando, ela foi falando, eu cheguei, eu falei, quer saber? Sou eu mesmo, tá ligado? Falei, quer saber? Sou eu mesmo. Eu falei, não, pode falar. Só que assim, agora é a parte que eu não devia contar. Eu nunca tinha dado aula de lógica, né, para concurso. Eu nem sabia, na verdade, porque lógica não é uma coisa que você aprende na faculdade. É um negócio que você aprende depois. Quem faz exatas acaba tendo uma facilidade, mas não é uma regra. E aí, eu falei, tá, mas quais são as matérias que você... Ah, ela te mandou o edital. Ela mandou o edital, não sabia nem ler um edital, fiquei lendo o edital, vi as matérias, encontrei e comecei a preparar a aula. Eu falei pra ela, ó, só vou poder entrar para dar aula daqui umas 2 semanas. Ela falou, não, tudo bem. E, fiquei 2 semanas estudando, falei, tem que aprender essa matéria para ensinar. E aí foi aí que eu entrei no mundo de concurso. Comecei a dar aula nessa turma, adorei, assim, um cursinho que sofri muito quando eu saí de lá. E aí de lá eu comecei a dar aula em vários outros cursinhos, comecei a ficar famoso no ramo de carreiras policiais. Teve uma época que quase todos os cursinhos presenciais de São Paulo para carreiras policiais, era eu que dava aula de lógica. E aí, por causa dessa turma, eu fui chamado no Damásio. Isso eu tinha 23 anos, eu entrei no Damásio com 23. Ó, Sueli, também uma querida amigona minha da minha família, mandei beijo também, e eu vou interromper para mandar beijo que eu tenho desse jeito. E aí eu comecei a dar aula, aí no Damásio me chamaram, eu tinha 23 anos, para eu cuidar da turma de delegado civil. Também foi um negócio muito louco, porque eu nunca tinha dado aula para câmera. E o coordenador na época, ele me chamou e falou, ó... aluno você dava aula? Não entendi? Você só dava aula para aluno, para câmera não. Para câmera eu nunca tinha dado aula, só para aluno. Assim, aula... câmera, né? Ops, deu aula pra Que duplo sentido foi esse? Aí... E aí, foi a mesma história, porque eu nunca tinha dado aula para câmera, e ele me chamou, e ele falou assim, ó, Pedrão, só que a gente tá numa situação de emergência, o ideal é que você desse aula hoje já. Tipo, isso era 9h30, a aula começava às 10. Mas ele falou, eu entendo que é complicado entrar do nada. E aí eu virei e falei, não, Flavião, vambora, velho. Tá precisando de professor? Eu falei, eu entro. Ele falou, tem certeza? Eu falei, ó, Flávio, vamos fazer o seguinte, hoje de manhã eu não tava no Damásio e você não tinha professor de lógica. Se der certo, resolve o problema dos dois. Se der errado, a gente continua como tava. Não tem nada a perder. Aí falou, beleza, eu já entrei, eu saí da reunião com ele, já entrei na turma, ele me apresentou e começou. E aí desde lá fiquei. E tô lá no Damásio já fazem 10 anos. Ótimo! Caramba. Nossa, Vamos lá, eu quero saber uma coisa de você. É o seguinte, você é um cara da física, da área de exatas, né? E você é um cara que tá no meio de um monte de gente de áreas diferentes dos concursos, dos respectivos concursos, né? Então tem muita gente, principalmente da área do direito. Qual que, na sua opinião, é a maior dificuldade sendo um professor de exatas nesse meio, né? Em meio a tantas outras áreas, para essa parte do concurso? Qual você acha que para você é o mais difícil assim para lidar com isso? Em relação aos alunos ou em relação a mim, assim, da minha... Olha aí, o Gustavão já mandando o melhor professor. Você sente alguma dificuldade sendo um professor de dos alunos? Para dar aula para humanas. Para dar aula para os alunos? Você sendo de exatas, assim, qual dificuldade você encontra? Qual a sua maior dificuldade para dar aula para um pessoal? Perfeito, a minha maior. Segue uma linha diferente. Então, na verdade, assim, a primeira dificuldade é ser odiado antes de começar a aula. Esse é o básico. Né? Então, quando eu entro para dar aula, ou tem as pessoas que já me conhecem, já conhecem a matéria, ou aquelas pessoas que já me odeiam. Né? Essa é basicamente a diferença. Então, assim, você sempre tem que quebrar primeiro essa barreira. Né? Uma vez até um cara falou para mim isso e eu brinco até hoje. Ele falou, pô, Pedrão, você tá esperando um cara de lógica. Né? O cara de lógica você tem uma imagem sobre ele. Entra você, careca, de 100 quilos, falando palavrão, que dá aula de lógica, nada bate, entendeu? Já não dá para respeitar logo no começo. Assim. Mas depois ganha respeito. Assim, no começo, eu tenho que quebrar muito esse trauma. É lógico, o Gustavão é parceiro. Pô. Então, assim, a princípio é isso, né? O ódio da matéria, que na verdade é um ódio injustificado. Né? A gente tem um certo preconceito da área de exatas ali, desde a escola. E você consegue eu já tive esse preconceito. Isso, né? Exato, né? Não é tanto mérito meu. A parte da lógica, a parte de exatas, ela é muito bonita, ela é muito interessante. Né? Quando você conhece melhor ela, mostra como ela se aplica à vida, como que ela nasce
de verdade, é impossível não se interessar por ela. Não é uma matéria fácil, a gente sabe, principalmente quando entra na parte de números, mas é muito interessante. Então, assim, é você quebrar esse trauma, voltar no básico, ter paciência a princípio e se preocupar muito com isso. Pelo menos é a minha didática, não vou dizer que é a melhor do mundo. Tem professores que têm outras didáticas, mas na minha visão, o que mudou muito para mim, de um cara que tinha uma certa restrição com exatas, para um cara que ama exatas, o que mudou foi basicamente eu começar a entender o porquê daquilo e onde aquilo se aplicava. Porque, para mim, pelo menos na escola, parecia que era um mundo meio que à parte, assim, a matemática não significava nada, era tudo muito abstrato. E aí, quando você começa a perceber, na verdade, que aquilo faz parte do dia a dia, a real é que a parte mais presente no seu dia é a parte de exatas e de biológicas, né? Eu, pelo menos, comecei a criar um interesse por aquilo muito grande. Então, eu tento passar isso para os alunos, tento mostrar para eles onde isso se aplica, onde o cara convive com isso no dia a dia, e modéstia à parte, acredito que dá certo, assim, tem funcionado bem. Melhor forma, né? Como a gente aplica no dia a dia, né? Melhor forma para entrar no Exato. E em relação aos Boa noite, Diogo. Em relação aos concursos, qual que você acha que, assim, acho que a grande maioria pede, né? Pelo menos raciocínio lógico. Quais que costumam cair mais, assim, que a parte de exatas é mais pesada na área de concurso público, né? Sim. Aí é muito relativo, porque tem relação com o público que você está procurando. Então, por exemplo, a resposta básica. Qual que é a mais pesada? Auditor da Receita. Né? Que era feito pela ESAF antes, e agora a ESAF não faz mais prova, provavelmente seja CESP ou Sebrasp. Então, assim, essa é a resposta padrão, porque a prova deles é a mais difícil, é terrível. Só que o cara que pretende prestar auditor da Receita, ele normalmente já é formado, a maioria das vezes, em administração, em engenharia, então ele já tem uma facilidade com exatas. O cara já tem uma expectativa de que ele vai ter que estudar 3, 4 anos para começar a brigar pela vaga. Então, como o cenário todo é mais favorável, é um curso anual, em que minha carga horária, então nos cursos de carreiras fiscais, eu tenho normalmente 100 horas de aula, né? Efetivas, são 200 aulas de 25 minutos efetivas ao longo do ano, é a maior carga que eles têm. Então, por ter uma carga muito grande, por ter tempo para trabalhar com eles, acaba não sendo pior. Então, assim, relativizando em relação ao tempo de preparação, ao perfil do público, meu palpite, ou na verdade minha opinião, é agente escrivão da Polícia Federal. Né? Porque aí é um cara formado em Direito, normalmente, e que vai fazer uma prova muito difícil mesmo. Tanto que a parte de estatística é quase impossível, e a parte lógica é uma das que mais cobra. Caramba! E aí, assim, então a polícia e auditor da Receita, é isso? Os mais difíceis, no caso. Exatamente, estou lendo as mensagens. Exatamente, de auditor da Receita no geral, né, como um todo, mas relativizando em relação ao público que está prestando a prova, eu diria que é agente escrivão da Polícia Federal. Então, puxando esse gancho aí, qual que é a maior dificuldade desse aluno no concurso público em relação à sua matéria? Uma mudança de raciocínio. Então, a maior dificuldade é uma mudança de raciocínio, é entender que a preparação dele na parte lógica vai ser diferente. Porque assim, eu gosto de fazer uma analogia em sala, e aqui eu não estou sendo pejorativo em relação à dificuldade das provas, mas eu gosto de comparar a parte de humanas e a parte de exatas com a prova teórica e a prova prática de direção. Por quê? A parte de humanas, então assim, a gente sabe que vai ser cobrado muito letra da lei, e o que você vai ter que fazer basicamente é ler a lei, ler o código, até aprender aquilo, até entender. Você vai ter que ler. Humanas tende a isso, tende a fazer com que você leia bastante, busque informação e absorva essa informação. Então, humanas depende disso, absorver informação. Ponto. E o que não estou dizendo que é fácil, tanto que eu tenho mais dificuldade em humanas do que em exatas. Só que exatas, absorver a informação em si não vai adiantar muito, porque a conexão é você que faz. Por isso que eu sou muito contra quem ensina lógica só com macete, só com regra. Porque, a princípio, parece que você aprendeu. Mas quando você chega na prova, você descobre que não, que aquela regra não serve para nada. Porque tem uma conexão de raciocínio ali que é você que tem que ter. Né? Então, a parte exatas é a prova prática. Eu posso falar para você, pisa na embreagem, engata a marcha, vai tirando o pé da embreagem, vai acelerando. Eu explico perfeitamente o que você tem que fazer. E na primeira vez o carro vai morrer. Porque você tem que pegar o jeito daquilo, você tem que entender o ponto.
né? Não tem como você assistir eu dirigir e aprender a dirigir. Você ficou 18 anos vendo sua mãe dirigir, depois eu leio. Você ficou 18 anos vendo sua mãe dirigir e quando você sentou no banco do motorista o carro morreu, certo? Então assim, ver os outros dirigir não te ensina a dirigir, você tem que sentar atrás do volante e fazer. Então a maior dificuldade que eu acho que os alunos enfrentam é isso, é uma mudança de mentalidade. Entender que ele vai ter que raciocinar, né? E até uma coisa engraçada, logo quando eu comecei a dar aula, eu estava fazendo uma questão, e foi uma história bem idiota, mas mexeu comigo porque eu percebi que era uma dificuldade, um erro que eu estava cometendo. Por favor, gostamos de histórias... É bem bobinha, que eu estava dando uma aula, e eu fiz uma questão, eu cheguei até certo ponto na questão, era uma questão de matemática, da FUVEST, e aí eu virei para a sala e falei assim, agora você para e pensa. Aí uma menina falou, mas tem que pensar? E assim, a princípio, pra mim parecia a coisa mais idiota do mundo, entendeu? É lógico que tem que pensar, cara, se eu não tivesse que pensar, um golfinho fazia, entendeu? Mas depois eu me toquei que a pergunta, o comentário dela não foi idiota, era uma coisa que eu não percebia na verdade, porque realmente, em exatas, não é como você decorou uma coisa e você aplica essa coisa. Se você tem o conhecimento, você aplica. Não é assim que funciona. Exatas, você tem que parar, pensar e perceber o encaixe, onde aquilo entra. Você tem a ferramenta, mas você vai ter que escolher a melhor ferramenta, né? Então, os alunos não percebem isso, que na hora de exatas, você tem que uma hora parar e pensar. Não é tão mágico quanto as pessoas acham. Não é assim que eu leio uma questão e eu pego uma frase que desperta na minha cabeça. MDC. Não é isso. Eu sei as ferramentas que eu tenho. E eu tenho que perceber o problema que existe ali e ver qual das minhas ferramentas resolve esse problema. Então, perceber essa necessidade de parar e pensar é a maior dificuldade. Então, e justamente você falando nessas ferramentas que você pega aí para resolver, como é que você procura assim, solucionar essas dúvidas mais recorrentes dos alunos? Você tem um método só seu? Você, sei lá... Não, o método só meu assim, não existe um método só meu, né? Porque a gente sabe que ninguém tem um método próprio, tudo é repassado e aprimorado. Então assim, o que eu faço muito para tirar as dúvidas dos alunos, na verdade, o que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então sempre que alguém me pergunta, Pedrão, qual conselho você tem para eu começar a dar aula? Né? Qual conselho? Eu gosto da sua aula, eu quero começar a dar aula, que conselho você me dá? Basicamente são dois. Você tem que ter uma certa vocação, você tem que ter uma oratória, você tem que ter prazer naquilo, você tem que ter o feeling da coisa. E o segundo conselho é dê aula. O único jeito de aprender a dar aula é dar aula. Por quê? Só no Damásio, como eu falei, estou há quase 10 anos. Eu já cheguei a dar numa mesma semana 13 vezes a mesma aula. Projeta isso por 10 anos. Então assim, tem aulas que eu já dei mais de 10 mil vezes. E eu, ao longo do tempo, eu fui percebendo quais dúvidas iam chegando. Então sempre que alguém me fazia uma dúvida, no começo, quando eu comecei a dar aula, principalmente no Damásio, que era para o Brasil todo, chegava muita dúvida. E aí você vai percebendo daí quais são as dúvidas que as pessoas têm. E aí eu já começo a colocar naturalmente na minha explicação. Então eu fui mudando minha aula em prol dessas dúvidas. Eu percebi, essa aula gerou essas dúvidas. Então da próxima vez eu tenho que ter respondido. Porque se gerou dúvida, foi falha minha. Eu não consegui dar todas as respostas. Eu deixei uma ponta solta. Né? E aí eu comecei a fazer esse jogo. Então hoje, modéstia à parte, quase nunca tem dúvida da minha aula. Mas não porque eu sou mágico, mas porque em 10 anos, 10 mil vezes dando aquela aula, todas as dúvidas possíveis já apareceram. E eu já encaixei todas elas no meio da aula. Então esse é o modelo que eu penso. E só dando aula que a gente aprende isso. Beleza. E agora me fala uma coisa. Conta um caso assim, bizarro, que já aconteceu no meio da aula com você. Caso bizarro, tem vários. Caso bizarro, vamos escolher um caso bizarro. Você uma surtada assim na aula, que não estava entendendo nada? Não, deixa ele pensar no caso bizarro. Já tiveram várias surtadas. Né? Vamos pensar numa boa. Entre os concurseiros é surtada, né? Então, o pessoal tá lá. Se falar com conhecimento de causa, já fui concurseiro há muitos anos. Eu vou contar uma história que não compromete ninguém, porque é do mundo dos concursos, não dos concursos públicos, dos pré-vestibulares. Tem uma que talvez seja a mais maluca que eu já tive. Tinha um cursinho que eu dava aula,
Que esse cursinho nem existe mais. Nem existe mais, que é o Aprove. Ele era um cursinho popular, então era uma mensalidade bem baixa, e eles ganhavam no volume. Então eram umas salas enormes, assim, com 300, 400 alunos. Né? E era bem gostoso, assim, dar aula. Eu tenho tesão em dar aula pra galera. Eu confesso que eu não gosto de dar aula pra câmera. Assim. Hoje é o que eu mais faço. Mas o meu tesão mesmo são as pessoas ali. E aí eu tava lá dando aula, e tinha um moleque que ele me atazanava. Porque eu entrava na sala, ele tava olhando pra frente. Ele ficava lá no fundão, e não sei porque eu reparei nesse moleque em meio a 400 pessoas. Eu entrava na sala e ele tava sério, como se ele estivesse esperando a aula. Eu começava a dar aula, nessa época nem tinha o Fala Galera ainda. O Fala Galera eu comecei por causa da câmera. Antes era um tapão na lousa. Antes meu começo de aula era um tapão na lousa. Eu começava a aula... Aqui na garganta porque eu sou cantora, hein? Por isso que eu consigo... E aí eu começava a dar aula, vou segurar as palavras, FDP, ele abria um jornal e começava a ler. Toda vez. Ele abria um jornal na cara dele e começava a ler. E assim, você não tem que prestar atenção na minha aula, mas se você quer ler o jornal, sai da porra da sala. Nossa, tá que sem tudo noção, bem. E beleza. Aconteceu isso a primeira vez, eu achei ok, beleza. Aconteceu a segunda vez, eu achei ok, mas assim, eu não sou um professor chato e não criticando quem é assim, mas porque pra mim não tira minha concentração. Aluno no celular, aluno conversando, não tira minha concentração. Eu entro no minha vibe ali e vou. Só brigo com alunos que conversam porque atrapalha os outros alunos. Agora, se estiver no celular curtindo ali tua vida, não me afeta nem nada, nem minha vaidade, nem minha concentração. E eu deixava. E foi o ano inteiro assim, Faltando uma semana para a FUVEST, eu estava dando uma aula, e aí eu fiz uma questão em que você descobriu o valor do X, era a resolução de uma equação, e tinha uma condição de existência. Porque esse X ele estava numa divisão, então ele não podia ser zero, porque a gente sabe não pode dividir por zero. Enfim, era a última semana antes da FUVEST. Eu estava com aqueles caras já fazia um ano. Aí eu joguei e falei, bom gente, ó, tá lá o X só pode ser 0 ou 7, o 0 não pode ser, não convém, porque eu não posso dividir por zero. Mas sim, aquela altura do campeonato era para ser um negócio idiota. Aí ele com o jornal na mão gritou, eu não concordo. E fechou o celular, dobrou e botou na mesa. O celular não, o jornal. Fechou o jornal e botou na mesa. E ficou me olhando. Falei, caraca, né, meu? Falei, não concorda com o quê, velho? Eu não concordo com essa história do zero. Inclusive, até legal, porque eu vi que a Mai Volpe entrou agora há pouco. Se ela ainda estiver vendo a live, chama o PH, porque o PH adora essa história. O PH Fuller, professor. Chama o PH. Mai Volpe é a esposa dele. A gente vai compartilhar a live, hein? Tem meia hora de live. Exatamente. Muita live. Vamos lá. Aí ele falou, não concordo. Eu falei, com o quê, velho? Falou, com essa história do zero. Eu falei, que história do zero, mano, tá ligado? Ele falou, com essa história de dividir por zero aí. Eu falei, caraca, né, meu? Aí eu falei, não, cara, é que assim, você não pode dividir por zero. Ele falou, por que não? Eu falei, porque não tá definida. A divisão por zero, ela não é definida. Não faz sentido, entendeu? O que seria dividir por zero? Quanto que você acha que dá 13 dividido por zero? Ué, dá 13. Eu falei, não, cara, não dá, porque a divisão por zero não faz sentido, né? Eu falei, por exemplo, o que é a divisão? Imagina que você tem uma barra de chocolate, certo? Se você vai dar essa barra de chocolate para uma pessoa, você entrega a barra inteira, é a parte inteira. Se você vai dar a barra de chocolate para duas pessoas, você vai dividir por duas, vai ficar metade para cada um. Esse é o conceito de divisão. O dividir por zero não faz sentido, porque isso é uma ação que não existe. Ele falou, mas se eu não dividir a barra com ninguém, eu fico com ela. Ai, que idiota. Falei, concordo, perfeito, você fica com ela. Eu falei, só que você é uma pessoa. Então, quando você fica com a barra, essa barra foi dividida para 1. Se você dividir com outra pessoa, vai ser por 2, meio. Então, sim, se você ficar com a barra, é a barra. O 13 sobre 1 é o 13, porque ele está dividido por 1. Mas dividir por 0 não faz sentido. Eu falei, eu não concordo. Eu falei, não, tudo bem, você pode concordar ou não, mas a matemática é assim. Né? Ele falou, mas eu não quero dividir com ninguém minha barra de chocolate. Eu falei, não, exatamente. Se você pegar a barra de chocolate, você está dividindo por 1. Não, porra, eu não vou dividir com ninguém, caralho. Eu falei, você é uma pessoa, não é? Ele falou, eu acho que eu sou uma pessoa. Eu falei, perfeito.
Falei, se você ficar com a barra de chocolate, essa barra ficou com uma pessoa. Você dividiu por um. Ele, porra, você não entendeu que eu não vou dividir com ninguém minha barra? Eu falei, cara, a barra nem existe, brother. Tá ligado? Falei, você tá bem louco? Ele, é que eu não concordo com você. Eu falei, ó, cara, foi o seguinte, não concorda lá fora, então. Ele, pô, você não quer explicar da barra, beleza. Aí saiu bravo, assim. Depois de explicar meia hora, né, falou essa. Exatamente, até hoje eu não sei o que ele queria que eu explicasse, entendeu? Isso daí então, acho que essa é a história mais... O que aconteceu no vestibular, na época do vestibular. No pré-vestibular. Ah, então ele fez direito, certeza. Certeza. Oh, sei lá, né? Mas história não falta, teve. Você... Se der tempo no final, você conta outra, tá? Você conta mais uma bem legal, engraçada. Vai pensando. Tá bom. Você percebe mesmo, assim, que isso da dificuldade em matemática, em raciocínio lógico, está mais presente para a galera de humanos, principalmente o pessoal de direito, ou isso aí é mais uma crença limitante que as pessoas colocam já nisso? Ah, não, vai cair matemática, puta, me ferrei. Eu acho assim, por experiência, já todo mundo que vem para ter aula comigo hoje tem dificuldade com lógica e matemática. É a fala comum, porque o cara fez direito, e o cara que fez direito, normalmente, ele já acha que tem dificuldade. Por experiência, é muito comum depois a pessoa achar, até inclusive o próprio comentário que está na tela, né, do Gustavo, falando que eu não tinha rolado os outros, falando que a matéria fica tranquilo. E é verdade, depois você aprende ela, você vê que não tem essa dificuldade. Então, assim, existem pessoas que têm dificuldade em algumas matérias. Mas a porcentagem de pessoas que têm essa dificuldade é muito menor do que aquelas que acham que tem. É mais uma crença limitante. É uma dificuldade que ele tinha. A gente coloca pra gente que física, matemática, lógica são coisas difíceis e que já não vai dar para entender, né? Que nem toda vez eu ouço, a lógica não tem lógica. E, cara, a lógica, ela só tem lógica. Mas certo? você não acha que essa crença limitante que muita gente tem em concurso não vem de uma coisa mais para trás, lá do ensino básico, fundamental mesmo? Porque eu senti essa dificuldade. Quando eu fui aprender lógica, eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. É só você ter um método para estudar mesmo, você consegue resolver as questões. Exato. E vamos combinar que nas provas de concurso, resolver questão é fundamental, né? Você tem que resolver questão. Então, como é que você vai resolver questão se você tem essa crença limitante que veio lá de trás, né? A gente precisa começar a corrigir isso lá de trás. Porque senão chega o problema na sua mão e você tem que resolver, né? Tem que enfiar na cabeça do aluno. Exato. Aquilo, né? E a dificuldade ainda é maior. Eu acho. Então, essa crença ela existe assim. Aí seria uma discussão indo para um ramo da pedagogia. E até seria interessante ter essa discussão com um pedagogo que entende os métodos de ensino do colégio. Porque aí eu vou estar falando de achismo, porque eu nunca me especializei nessa área, tanto que eu sou um bacharel, não um licenciado. Então, o que eu falo aqui é por feeling, simplesmente por feeling. Sim. Mas eu acho que a forma, pelo menos a forma que me ensinaram matemática, ela foi muito pouco recompensadora. Certo? Assim. E a gente tem um mecanismo de recompensa claro. A vida é recompensa. Você faz algo por uma recompensa natural do ser humano. E estudar matemática para mim era sempre uma coisa muito traumática, porque era uma coisa que eu não entendia de onde vinha, eu não entendia para onde ia. Uma vez eu perguntei para um professor, para que isso serve? E eu queria realmente saber. E ele virou e falou, para passar na prova. Pô, que bosta, tá ligado? Você tá vendo como é que é a cabeça da pessoa? Nem você tem tesão nisso, como que eu vou ter, entendeu? Então, por muito tempo, como eu falei pra vocês, eu não gostei. É culpa da tia Tô Marota. lendo aqui. Não, Celielvis está falando. Fala sobre a evolução da cobrança de raciocínio lógico nas provas de concurso. A questão é boa também, hein? Quer falar? Exato. Quero, lógico. Só terminando o raciocínio inicial da primeira parte. Então, assim, talvez seja fruto da forma que exatas é ensinado. Certo? Agora, sinceramente, é aquele negócio. A gente tenta mudar o mundo, mas tem coisa que já foi. Então, eu não vou dar aula para a futura geração que está entrando na escola agora. Eu vou dar aula para essas pessoas que já passaram por esse sistema. Então, assim, hoje você tem trauma? Legal, vamos ter que vencer esse trauma. Então, a minha forma de fazer isso é eu tentar voltar sempre ao básico, ao zero.
Então, se eu vou dar uma aula de matemática, minha primeira aula é dividir. Dividir, vamos dividir, né? E indo para esse básico, eu vou trazendo o cara na mão, pego na mão do cara e vou trazendo o raciocínio dele até chegar ali. E sempre eu tento mostrar muito para que aquilo serve, para justamente despertar aquele interesse na pessoa. Mas é normal, é uma crença limitante que vem e o cara vai ter que vencer. Até porque a gente sabe que hoje, no cenário de concurso concorrido, você ir mal numa matéria é se desclassificar, né? Então, pelo menos mediano, você tem que ir em tudo. Então ele tem que vencer isso de qualquer forma. Agora, o que o Celi Elvis, acho que Elvis, sobre a evolução da cobrança de raciocínio lógico nas provas, cara, evolução não é necessariamente melhora nem piora, né? Evolução é mudança. Então, o que a gente tem hoje é que as provas de lógica, elas vêm se adequando a um formato mais interessante. E eu vou explicar isso. Quando você pega as provas de lógica de 10 anos atrás, era basicamente um psicotécnico. Sinceramente, ele não avalia nada. O psicotécnico ele tem duas funções básicas. Na verdade, uma função básica, depende do nível dele, que é analisar o QI, coeficiente de inteligência, capacidade de raciocínio. Tanto que você faz psicotécnico lá na autoescola para saber se você é apto a dirigir, né, uma condição sine qua non, você não consegue treinar para o psicotécnico, e a prova era muito disso. O que era uma prova que eu não concordava, porque não está analisando nada. Essas provas começaram a ficar mais teóricas, mais técnicas, o que foi bom, só que ainda trabalhando com temas muito esparsos, temas que sinceramente não serviam muito ao público que estava sendo questionado. Hoje as provas vêm mudando. Dava para ser muito melhor. Então, por exemplo, um cara que vai prestar uma prova de delegado civil, o tema de argumentação e verdades e mentiras são temas que estariam totalmente recorrentes na vida dele. Verdades e mentiras é basicamente análise de interrogatório. Você analisa interrogatórios para definir o que está certo, o que está errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Então a prova desse cara tinha que ser muito pesado nisso, que era uma coisa que ele vai ter que usar no futuro, e não deveria ser cobrado os outros temas. Então hoje em si, eu concordo que as provas de exatas não são o ideal em concurso. Está melhorando, mas não é o ideal. Mas você tem estatística para a Polícia Federal que não faz sentido algum. Então, assim, não é o ideal. Agora, uma coisa que as pessoas têm que ter em mente. Uma função de uma prova é avaliar o melhor candidato. Essa é a função da prova em si. Vamos entender que você está prestando, você é do ramo do direito, você está prestando uma prova de direito. É sua obrigação ir bem nessa prova. É sua obrigação e de todos os outros candidatos. Quando eu prestei vestibular, na segunda fase eu gabaritei a prova de física, gabaritei a prova de matemática. E isso não me colocou quase em vantagem alguma, porque de quem estava prestando física, quase todo mundo gabaritou física e matemática. Entendeu? O que me botava lá dentro era geografia, porque não faz sentido isso. Então, tanto que na VUNESP, quando eu prestei, eu gabaritei, a segunda fase era física, matemática e química só. Eu gabaritei física, gabaritei matemática e errei só 2 de 15 em química. Eu peguei, acho que 45º lugar. Então assim, 3 questões numa prova de, entendeu, 45 questões e eu já fui lá para baixo. Então, por quê? Porque todo mundo ia bem. Se errou 5 questões, está fora. Então, uma prova ela tem que selecionar. Então assim, se a prova fosse só de direito, sinceramente, ia ficar muito difícil. As notas seriam extremamente altas e ia rolar aquela aberração que acontece, por exemplo, e faz sentido pelo público, que é em diplomacia. Um fez 99% da prova, passou, o outro fez 98% da prova e não passou. Isso é uma aberração. Isso não é selecionar o melhor candidato. Então a prova ela tem que abrir para outros temas que facilitem essa seleção. E aí entra informática, lógica, então tem a necessidade disso para justamente destacar os melhores candidatos. Sempre a finalidade é essa, selecionar o melhor candidato. Entendeu? Tá. Então, assim, quem não tem uma base boa de escola nessa área, pode ir tranquilo, estudar para um concurso que tem chance de decolar na matemática, no raciocínio lógico. Dá para Tem, dá, lógico. E não depende de nenhuma vocação, nenhuma facilidade. Porque o tema que é cobrado, tirando o auditor da Receita, que você vai ter um tapa na cara, mas o tema que é cobrado nas provas de escrevente, investigador da polícia, técnico de tribunal, analista, que são a massa dos concursos,
esses temas de lógica eles são temas bem corriqueiros. A gente não está entrando na lógica aprofundada, a análise de raciocínio lógico, a matemática complexa, não. A gente está trabalhando com um tema mediano. Então o cara tem total. A matemática que a gente trabalha é a matemática que ele fazia aos 15 anos de idade. E ele não pode me falar que hoje, aos 40, ele é pior do que ele aos 15. O que você fez nos últimos anos, entendeu? A lógica também, ela depende de conceitos básicos. Então dá, ele só precisa se esforçar, como tudo. Treinar muito, né? E beleza, então assim, a gente já superou a crença limitante aí, como você explicou, de que é possível sim começar a estudar lógica mesmo sem ter base, né? Você consegue mesmo que você quiser. Mas assim, a gente pega alunos, né, que vem com um certo desespero, principalmente nessa parte de concurso. Porque a pessoa passa muito tempo estudando outras matérias, por exemplo, um concurso de direito, que eu posso falar da minha área. Fica só estudando direito, e de repente não rola de passar no concurso que ele queria, ele vai optar por outros concursos, né? Que caem em lógica. E aí tem aquele desespero. Aí ele chega para você desesperado e fala, não consigo entender essa... né? E aí me explica, pelo amor de Deus... foi o Instagram que me barrou, viu? Não fui eu, não. Eu falei. Ele tem esse sistema. Quando chega para você, esse aluno, o que você faz? Como é que você lida com o emocional desse cara? Porque eu posso falar por mim, eu conheci muita gente que estava nesse desespero e eu comecei a entrar nesse desespero também. Então, como é que você lida, você sendo um professor, né? Como que você lida com isso? Então, Di, assim, depende. Uma coisa é em matemática, outra em lógica. Acho que é um pouco diferente. Por quê? Na matemática, o cara vem com um trauma já comprovado na cabeça dele. Ele já passou pela matemática, ele já teve o problema com a matemática, ele está desesperado com a matemática, ele não vai entender. Na lógica, normalmente é uma coisa nova para ele. Ele está chegando ali, ele não conhece bem o que é, ele nem sabe o que esperar da lógica. Todo mundo falou para ele que é difícil, ele viu uns memes no Instagram que falava que era difícil, então ele foi nessa vibe. Mas ele mesmo não sabe como é isso. Um minutinho, ó, o doutor Alexandre aqui está falando, né, que lógica hoje em dia é o grande diferencial dos concursos. É justamente por isso que eu acho que causa esse pânico na cabeça, no resultado dos concursos. Exatamente. Você causa esse pânico na cabeça da pessoa, né? Mas pode continuar. Exato. Concordo totalmente com ele, né, o delegado Alexandre, porque você vê que ele tem essa vivência, ele sabe disso, foi concurseiro, e ele sabe, é o que vai te diferenciar. Para você melhorar a sua nota de 80% para 90% numa matéria é muito difícil. Então o que vai aumentar a minha sua quantidade de pontos é essa parte. Agora sim, então voltando. Lógica e matemática são comportamentos diferentes. Então, na lógica, como o cara geralmente ele não sabe nada sobre aquilo, ele está com medo, ele acha que não vai aprender, mas ele não conhece nada sobre aquilo. Ele entra aberto a conhecer. E aí, como que eu lido dessa forma? Minhas 3 primeiras aulas de lógica em qualquer curso, elas são aulas quase que 100% teóricas. Eu conto histórias, parece que são até aulas que ou você ama ou você odeia. A maioria dos alunos ama essas primeiras aulas, são as melhores do curso para a maioria, que é quando eu falo da Vera Fischer falsa, quando eu falo da torta ou pudim, que são basicamente os comentários que a galera faz. E tem aquela galera que já conhece um pouco de lógica e acha que eu estou enrolando. Fala, pô, o cara tá contando historinha, nada a ver, falando de torta e pudim, começo de namoro, fim de namoro, tem nada a ver essa história. Só que, indiretamente com essas histórias, eu estou colocando na cabeça deles alguns raciocínios que eu vou precisar mais para frente. Então, quando ele entende uma coisa boba, como dar a orientação para ir para o metrô, escolher entre comer uma torta e o pudim no começo e no final do namoro, e quando ele está discutindo com isso, eu estou colocando para ele, na cabeça dele, sentidos dos conectivos, coisas que ele vai ter que entender. Eu estou fazendo ele pensar numa coisa que para a gente era óbvio, mas que ele nunca parou para pensar. E aí depois, em cima disso, eu construí. Quando o cara percebe, ele até já tinha entendido aquilo. Ele entendeu a história e percebeu que com a história ele entendeu aquilo que ele queria. Então, pô, a galera sabe, a Vera Fischer é falsa. Todo mundo sabe disso. Mas eu não conheço ela, tá, gente? Enfim. Então, para lógica é mais fácil. Na matemática, eu confesso que para concurso até eu demorei um pouquinho para achar um modelo ideal. E o que eu percebi é que mesmo eu sabendo que eu falei, pô, o cara aprendeu matemática a vida inteira. Se na primeira aula eu for ensinar o cara a dividir, ele me mata, né? Pô, dividir, Pedro, isso eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade. Só que aí eu saquei que, na verdade, ele aprendeu meia boca aos 10 anos de idade e ele passou a vida inteira tendo medo disso. Então a minha estratégia para matemática é voltar no zero, é voltar no básico. Minha primeira aula eu vou ensinar a dividir, vou ensinar a multiplicar, eu vou explicar o que é a vírgula.
E aí, partindo desse zero, é aquilo que eu falei, eu pego o cara na mão e aí eu vou caminhando por toda a matemática. Eu posso fazer isso porque o edital de matemática em si ele não é extenso. Então eu posso me dar o luxo de voltar no básico e vir desde a operação básica ensinando ele. Uhum. Não, e quase a grande maioria, com certeza, na hora que você faz isso e ensina do básico, o pessoal deve, por dentro, dar um alívio. Com certeza. Vai ensinar a dividir com vírgula, porque eu não lembro. Teve até uma vez, isso foi recente, foi agora nessa leva da pandemia, eu comecei a receber muito mais mensagens, né, de dar aula 100% online, e começou a chegar muito mais mensagens de dúvida. E aí, foi legal que de uma turma, eu dei a primeira aula na turma, foi um reta final que está tendo agora. E a primeira aula que eu dei nessa turma foi sobre divisão. E chegaram 20 mensagens elogiando essa aula, elogiando, puta, Pedrão, pela primeira vez consegui dividir, entender. E aí um cara me escrachou, assim, me esculachou. Mandou um e-mail, o cara vem ensinar a dividir, não sei o quê, tá enrolando. E aí eu respondi para ele, falei, cara, para você entender a minha aula, eu vou te mandar algumas mensagens. Aí eu peguei essas monte de mensagens de elogio e mandei para ele. Eu falei, entenda, você foi o único que reclamou. Olha aqui, né? Você não tem essa dificuldade, mas a grande maioria tem. Se eu não parto desse básico... Todo mundo que faz sucesso tem hater. Sempre tem um cara do jornal, tá ligado? Essa é a regra do mundo. Sempre vai ter um cara do jornal. Então, é legal. Assim. E até ele percebeu, né? Até ele entendeu o porquê daquilo. Então, eu acho importante isso. Uhum. E quer contar mais um caso bizarro que aconteceu em concurso público mesmo? Porque você contou no vestibular, mas e no concurso? A gente quer saber de concurso. A gente quer saber do concurso. A gente quer saber lá nas suas aulas do Damásio. Então, tem que tomar cuidado para não ser... E, galera, porque, assim, só um negocinho também. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, pode mandar aí que o professor Pedro aqui vai responder tudo. Ele prometeu. Vai. O Wellington mandou boa noite, moças. Agora sim, boa noite, professor Pedro. Já reclamava, pô. Só as meninas ganham, entendeu? Só porque eu sou bonitinha. Aqui não tem os filtros. Não, vou colocar. Calma aí. Aquele filtro que você gosta. Eu não sei quais filtros. Pronto. Agora eu ganho uma boa noite. Você tá bem panterona. Vai, vamos lá. Não, esse aqui, eu acho que esse aqui é o bem panterona. Deixa eu ver. Não sei. Mas enfim, voltando agora tá melhor. Tá, essa aqui é história, né? A galera gosta de porcaria, né? Enquanto o pessoal não pergunta nada, você vai contando as historinhas, né? Mas conta uma história de concurso. Aqui, perguntaram, já teve alguém que realmente não conseguiu aprender nada e já teve algum caso de sucesso? Marcos perguntou. Tem, eu sou um caso de sucesso, meu filho. Mas conta aí. Pô, irmão, se eu não tivesse caso de sucesso, eu tava no caminho bem errado, né? Aí eu tinha me aposentado há 10 anos atrás. Cara, modéstia à parte, tanto que é só correr os comentários, eu já li aí uns 10 casos de sucesso aí nos comentários, cara. E realmente teve. O Diogo comentou aqui com a gente, o Gustavo comentou aqui com a gente. Então, assim... Prefiro o filtro das motos. Eu entendo, Elton. Tô contigo, irmão. Obrigado. Então, assim, casos de sucesso foram vários. É aquilo que parece clichê, mas é verdade. Só não aprende quem desiste. Entendeu? Na vida, a gente só não tem a capacidade de fazer aquilo que a gente desiste de tentar. É isso. Você sabe o que você quer. Se você quer passar em concurso, você vai precisar... Se você quer passar em concurso, você vai precisar aprender lógica. Ou escolher uma prova que não tenha lógica. E quando você quer uma... Exato. E quando você quer uma coisa, é sua obrigação lutar por ela. Acabou. Então, assim, é bem tranquilo, cara. Se você se esforçar, você vai conseguir. Então, mas sim, já tive casos de desistência. Mas sempre que eu tive um caso de desistência, é bem simples perceber qual foi o erro. Né? Então, semestre passado eu conto de uma menina da turma de escrevente TJ. Ela veio na primeira aula e falou, professor, eu não sei nada, não sei nada. E isso é muito curioso, né? Porque defina nada, né? Não sei nada. Né? Mas enfim, falei, tá, mas qual o problema? Beleza. Aí eu comecei a falar, pega do zero, eu vou começar do zero, qualquer dúvida você me pergunta, tal. Beleza. Dei a primeira aula, ela não perguntou nada. Dei a segunda aula,
ela não perguntou nada. Na terceira aula, então já era o 9º bloco, o 9º bloco ela virou para mim e falou, não estou entendendo nada. Eu falei, pô, depois de 9 horas, você veio me falar que não tá entendendo. Era para você ir desde o começo, mas tudo bem. Falei, o que você não entendeu? Ah, não, isso aqui. Eu falei, tá, abre o caderno. Ah, não, eu não anotei. Ixi. Então assim, você tem dificuldade e você... já virou frase. Tuita depois, Carol. Não é que nem o Roda Viva, assim, né? Pedro Campos, tuita. Quando você quer uma coisa, é sua obrigação lutar por ela. É o mínimo, né? Então, Concordo. Gênero, número e grau. Carol sempre muito sábia. Então, assim, eu falei, pô, você tem dificuldade e você não anotou? Então, a partir de agora, vamos anotar, tal. Fui conversar com a direção, consegui uma liberação para a menina ter as primeiras aulas minhas liberadas para ela. Online, para ela assistir de novo. Depois de uma semana, eu falei, assistiu? Ah, ainda não deu tempo. Ok. Mas outra semana assistiu? Não deu tempo. Aí na terceira semana, não estou entendendo nada. Eu falei, eu falei, quantas questões você tentou fazer nesse período? Ah, nenhuma. Pô, já tinha passado 1 mês e meio de curso. Então assim, percebe? E ela acabou desistindo, ela largou o curso. Mas ela não fez nada do que era, ela não lutou por aquilo. Então, né, não tinha o que eu pudesse fazer. Tem um nível que depende só dela. Depende mais do aluno. Tem 2 perguntas aqui para você. Pode falar que eu já me perdi. Perguntou, o que é mais complicado para transmitir na aula online? Primeira e depois a gente faz a outra. Ô, Sueli, o mais difícil é, primeiro, entender que a câmera é uma pessoa, né? Tem um grande amigo meu, Diogo Arraes, professor de português, inclusive também é um Instagram e um canal que eu recomendo que vocês sigam. E ele falou na semana passada ele fez um vídeo justamente sobre isso, como se portar com a câmera. E o que ele falou é, você tem que entender que você está falando para uma pessoa, não para uma câmera. Então, que nem aqui de casa. Quando eu vou gravar uma aula, eu dou uma aula olhando para uma câmera, sentado, no meu tempo, não vou mentir, de cueca, certo? Então, assim, Too much information. É difícil você entrar no clima e entender que tem uma pessoa ali. Então, essa empatia, transportar esse tesão mesmo de dar aula, fica mais difícil na aula online. Olhando para o aluno, você tem esse calor da torcida. Isso é gostoso. Outra coisa é que, conforme você vai explicando, você está percebendo no rosto dos alunos se eles estão entendendo ou não. Então você vê, enquanto você vai falando, ele vai concordando com a cabeça, ele vai sorrindo, ele vai se desarmando, ou você percebe que você falou alguma coisa e o rosto deles mudou, e você fala, pô, isso eles não entenderam. E aí você contorna. Então, na aula com o aluno, você tem toda essa facilidade, esse jogo de ir sentindo e jogando com a torcida. Você se sente mais livre para brincar brincadeiras positivas. Você fica mais assertivo. Agora, no modelo online, às vezes você percebe que você construiu um raciocínio que não atingiu exatamente o objetivo, só que eu vou descobrir isso depois de 1 mês, porque a aula subiu, os alunos foram ver, foram mandar dúvida para chegar em minha dúvida, então essa conexão se perde bastante. Como eu já tenho bastante experiência com aula, isso minimiza porque basicamente eu repito aquele modelo que eu aprendi com o aluno em sala. Mas eu acredito que é uma grande dificuldade para o professor estar começando hoje nesse modelo quase 100% online, entender isso, ganhar esse jogo de cintura vai ser bem difícil. Beleza. Professor, o delegado Alexandre está perguntando aqui. Professor, você acha que o concurseiro tropeça mais nas questões complexas ou a deficiência no básico ainda é o calcanhar de Aquiles? Ótima pergunta. Cara, perfeita pergunta e a minha resposta é na lata. A deficiência com o básico é o calcanhar de Aquiles, cara. É a deficiência com o básico. Por quê? Toda boa prova, né, e a gente sempre espera que a nossa prova seja uma boa prova, toda boa prova, ela sempre vai ser dividida por questões fáceis, médias e difíceis. Vamos entender que o percentual de questões difíceis das provas normalmente corresponde a 20% das questões. Esse 20% é aquela pescoçada no final da corrida. O que vai te jogar no páreo são os outros 80%, que são normalmente 30% fácil e 50% médio, que é o que exige aquele conceito básico, entendimento de verdade do básico. Porque, entenda, conhecer o básico não é decorar um macete,
Conhecer o básico não é decorar uma regrinha, conhecer o básico é entender o que aquilo está dizendo, entender esse básico, o porquê daquilo. Então, a galera ainda tem muita deficiência com isso. Por isso que eu falo, não é difícil você ir bem em lógica e matemática para concurso. O que você precisa é isso, uma base boa do básico. Você não vai precisar saber, não, é o básico. Mas é nisso que a galera peca. Ó, um comentário aqui, vamos lá, do Pablo, nosso querido amigo Pablo Corredor. Às vezes um tempo de dedicação de meia hora com objetividade faz muita diferença, dá-se um jeito. O dia tem 24 horas, dessas mais ou menos 6, se passa dormindo. E o resto, talvez as pessoas precisem desse foco. Eu não tenho a menor dúvida, Pablo. O que falta nas pessoas, principalmente nos estudantes que estão começando, é foco, porque às vezes a pessoa chega lá perdida mesmo. É o foco que conta demais. Professor Pedro, 5 minutos, fale as suas palavras finais, porque o Instagram vai derrubar a gente. Não, derrubou, a gente caiu. 5 minutos. Inclusive, vocês perguntaram de concurso, né? Vamos pensar num rápido. É que concurso vocês me complicam, porque assim, eu quero deixar claro que não existe dúvidas idiotas. Tem muita gente que não faz a pergunta com medo de ser idiota. Não existe dúvida idiota. Né? E aquele provérbio que também é clichê, se você pergunta, no máximo você passa vergonha uma vez. Se você não pergunta, você passa vergonha para sempre. Mas uma história bem curiosa, essa eu vou contar, vai, Tony, aí. E ela traz uma lição até de moral. Uma vez eu recebi um e-mail de um reta final do TRF, não posso falar, foi nos últimos 10 anos. Eu recebi um e-mail escrachando a minha aula, falando que era um absurdo, que não sei o quê. E aí a reclamação dele no fim era que eu não tinha citado o tópico 3.1 do edital. Isso era o básico. Ele nem comentou sobre o tópico 3.1 do edital, isso é um absurdo, porque se cair na minha prova, aí escrachando. E quando é pra escrachar, assim, chamou de filha da puta pra baixo. Credo. Eu falei, caraca, né, meu? Falei, o que é esse tópico 3.1? Aí eu fui olhar o tópico 3.1. Essa não é a pior história, mas é a mais rápida. Tá. Aí eu vi o tópico 3.1, era soma. Falei, calma aí. Falei, deixa eu entender. Era um concurso de matemática. E o tópico 3.1 era soma. Eu falei, não, né? Falei, eu tenho que zoar. Aí eu entrei na próxima aula, aí eu errei, tá, gente? Eu errei, mas eu vou contar os podres também. Não posso contar só os acertos. Falei, gente, chegou um e-mail pra mim, criticando, me chamaram de filha da puta, e era uma indignação válida, porque hoje a gente está na última aula do curso, e ele me lembrou que eu não citei o tópico 3.1 do edital. Isso é grave, porque esse tópico 3.1 pode ser decisivo na sua prova e eu nem comentei sobre ele. Então, hoje eu vou falar sobre o tópico 3.1 do edital. Então, eu vou projetar aqui na lousa, aí projetei o edital, entendeu? Coloquei em vermelho tudo que eu tinha falado e só estava sobrando o tópico 3.1 soma. Então, tá aqui, né? Eu não falei sobre soma. E agora eu vou ter que tirar essa aula para ensinar vocês a somar. Então, vamos começar com um exemplo bem básico, um truquezinho bem legal, que é um macete que funciona. Aqui é um, certo? E agora eu vou... Virou 2. Agora você sabe somar 1 mais 1. Ele não mandou de novo xingando mais, não? Ele mandou um e-mail mal educado, tá ligado? Mas no geral a galera riu bastante. Eu falei, aí eu zoei, né? Eu falei, irmão, como que eu dei um curso de matemática sem falar de soma, cara? Tá aí, 1 mais 1 é 2, ponto, tá feliz? É lógico que eu falei de soma, velho. Não tem como dar aula de matemática. Se eu der aula de matemática sem dar soma, eu sou um gênio, porque não tem como. Então, toma vergonha. Antes de reclamar, lê a porra do edital, né? Aí eu dei uma esculachada, assim. Mas, em minha defesa, ele tinha me chamado de filha da puta. Então, eu tava bravo. Você tem 2 minutinhos para falar as palavras, agora as palavras finais mesmo, porque nós vamos cair. Não, um recado que você passaria para os seus alunos concurseiros. Recadinho para o pessoal que tá sofrendo aí nos concursos. Não, já até passei, já virou até frase de Twitter. Quando você quer uma coisa, é sua obrigação lutar por ela, entendeu? Vale a pena lutar pelo que vale a pena ter. Então, acabou. Esse é o conselho que eu dou e, sinceramente, ele reflete a minha opinião, não só sobre a vida de concurseiro, que é só um dos caminhos que você pode escolher. Né? Para tudo na vida, independente do que você escolha, você tem que ter essa mentalidade de lutar pelo aquilo que você quer. Eu vou falar uma coisa que fica até sintomático pelo momento, mas
se você não coloca um rumo para sua vida, ela bota o rumo que ela quiser. E nem sempre é o que você quer. Entendeu? Então, se você quer que sua vida termine de certa forma, se você quer passar num cargo, se você quer um emprego, ou para qualquer coisa que você quiser, é sua obrigação guiar a vida por esse caminho. Porque senão, você está à deriva. E ela vai te levar para onde você